de Joel, ela aconteceu quando? Em Atos dos Apóstolos. E aqui traz uma frase interessante. Nos últimos dias. Quando nós falamos nos últimos dias, nós pensamos no futuro. Os últimos dias começou aqui em Atos dos Apóstolos. Ali iniciou os últimos dias da história da Terra. Por que eu digo isso? Em primeiro lugar, 1000 dias para o Senhor é como um ano. 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então, naquele momento, acontece o quê? O início dos últimos dias, do tempo do fim, quando o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas. E por que elas estavam em dúvidas? Por quê? Eles começaram a perceber que pessoas de vários países que estavam em Jerusalém começaram a ouvir em seu próprio idioma. E muitos ficavam atônitos e começaram a ficar confusos. E em virtude disso, como está no versículo 12 do capítulo 2, todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Por quê? Porque foi uma situação assim, totalmente fora daquilo que eles estavam acostumados. Eles foram a Jerusalém para adorar, para servirem a Deus. Eles não eram turistas, eles eram religiosos. E ali eles viram a manifestação. Como todas as profecias, esta também traz em si algumas incógnitas. Porque aqui ela fala, lá em Joel 2, de sinais no sol, na lua, nas estrelas, que nós ainda não sabemos exatamente se vai ocorrer, se já ocorreu, não temos assim essa certeza absoluta. E nós não vamos falar coisas que nós não temos certeza. Nós vamos ficar, né, convictos da realidade que nós estamos vivendo. Se soubermos, nós vamos levar a vocês. Agora, tentar embrulhar, enganar as pessoas, não, nós não vamos fazer isso. Então, nós vamos ficar na palavra. O Espírito Santo foi derramado naquele momento sobre aquele grupo de pessoas. Como a profecia aparentemente nos mostra que haveria outros sinais que não aconteceram aqui, nós acreditamos que pode acontecer nos nossos dias. Todavia, nós não vamos esperar grandes movimentos, porque Yeshua nos deu uma dica. Ele diz o seguinte: onde houver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Não espere grandes movimentos, grandes conversões dentro da palavra, porque isso não vai acontecer. O próprio Senhor Jesus diz: achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Ou seja, tudo que ele falou contraria o que é pregado pelos religiosos hoje, de um grande revivamento, de um grande avivamento, né? Multidões e multidões se convertendo. Não a palavra, eles podem até estar se convertendo em movimentos religiosos que estão fora da palavra, mas aqueles que estão dentro da palavra serão movimentos, segundo o que nós entendemos, como Jesus disse: onde estiver 2 ou 3, ali estarei. Haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Então nós nos apegamos a essas palavras do Senhor para entender a nossa geração. As pessoas não estão muito preocupadas em restaurar a vida, em ter uma aliança com Deus. Elas estão preocupadas em buscar respostas para as suas inquietudes, para as suas incompetências de lidar com a vida. E hoje, como nunca, é muito difícil para nós. Nós vivemos num choque de gerações, né? Com essas inovações que estão surgindo, né? Esses novos equipamentos eletrônicos, tecnológicos, inteligência artificial. Então, às vezes a diferença de idade é tão pequena, mas o mundo que nos separa é muito grande.
Então, muitas vezes, eu não tenho habilidades com certos equipamentos, e eu vejo lá o meu netinho já mexendo com o dedinho no equipamento. Então, nós percebemos que estamos vivendo uma geração muito complexa. E o que eu posso dizer a vocês? Aquela utopia que foi criada no começo do século XX, quando eles pegaram a palavra Pentecostes, que significa apenas 50 dias, e criaram um movimento chamado Pentecostal, que na verdade significa movimento de 50 dias. A tradução literal é essa. E colocaram ali misticismos, crendices, e se espalhou pelo mundo. E hoje nós vemos que os movimentos religiosos tem mais movimentação, mais pessoas, é justamente esses movimentos que mexem com misticismo, com ocultismo, com revelações, né? Com vidência. Então é comum algumas religiões, alguns movimentos desses, as pessoas irem lá não para adorar a Deus, não para agradecer a Deus por aquilo que recebeu, ou não para perguntar, Senhor, por que aconteceu isso? Não. As pessoas vão lá para receber revelações. É muito comum, para quem já frequentou esses lugares, ter aquelas irmãs da oração forte, né? A irmã biotônica, né? Ela tem oração forte, e as pessoas também querem revelações, e fazem uma fila, e a irmã fica cochichando no ouvido, olha, Deus falou tal coisa, vai acontecer na sua vida, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Isso está contrário ao que as Escrituras nos dizem. As Escrituras são claras, objetivas. Se você cumprir os mandamentos, se você manter a sua fidelidade, todas as coisas vos acompanharão. Lá em Deuteronômio, né? Nós vemos lá em Deuteronômio que as bênçãos os alcançarão. Não é que você vai estar correndo e a bênção atrás de você, como está em Deuteronômio. Você não vai precisar fazer nenhum tipo de coisa para alcançar, porque a promessa já está feita. A promessa está estabelecida. E existe é simples para acontecer. Você não precisa fazer campanha, você não precisa fazer nenhuma coisa mirabolante. Olha só, Moisés disse ao povo, Deuteronômio 28, se vocês derem atenção a tudo que Jeová, nosso Deus, está dizendo a vocês, se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam a Deus e lhes será dado todas essas bênçãos. Deus abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhe muitos filhos, boas colheitas e muitas crias, gado e ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e cevada e muita comida. Deus os abençoará em tudo que fizerem. Quando os inimigos atacarem, e Jeová Deus os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos em ordens, mas fugirão para todos os lados em desordem. E Jeová, nosso Deus, abençoará vocês em tudo o que fizerem, e lhes dará tanto trigo que o seu depósito ficará cheio. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês, se obedecerem a todas as leis de Jeová, nosso Deus. Se cumprirem todas as suas ordens, ele fará com que sejam o seu único povo, o povo escolhido, como prometeu com juramento a vocês. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus e Jeová, e terão medo de vocês. Eles lhe dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas na terra que está dando a vocês, de acordo com o juramento que fez aos vossos antepassados. Deus abrirá o céu, onde guarda as suas ricas bênçãos, e dará chuva no tempo certo. E assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão às muitas nações, porém não tomarão emprestado ninguém, se obedecerem fielmente a todos os mandamentos que o Senhor Jeová mandou.
Muito bem. No versículo 14, não se desviem desses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, nem para um lado, nem para o outro, e nunca adorem nem sirvam outros deuses. Esse é o segredo da vitória. As pessoas perguntam qual é o segredo do povo judeu. As pessoas perguntam qual é o segredo das pessoas que servem a Deus serem prósperas. É isso aqui, obedecer. Se você obedecer e guardar os seus mandamentos, o que vai acontecer na sua vida? Todas essas bênçãos vão vir sobre você. Tiago, o irmão de Jesus, no capítulo 2, no versículo 10, Tiago, capítulo 2, versículo 10. Ele diz uma coisa que é importante você meditar nisso, né? Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar e se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Quando Deus julgar, não terá misericórdia de pessoas que não tiveram misericórdia dos outros, mas as pessoas que tiverem misericórdia dos outros não serão condenados no dia do juízo final. O que ele quer dizer aqui? Não adianta você guardar um mandamento e transgredir o outro. Não resolve nada. Por exemplo, mas eu não como carnes impuras. Eu não trabalho aos sábados. Não adianta nada se você transgride outros princípios. Se você não é dizimista, se você não é ofertante, se você não é primiciante, não cumpre primícias, se você não tem misericórdia, se você não vai à congregação, como está Isaías 66, 23, e será de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a carne tem que vir me adorar. Se Deus estabeleceu um local para que você o adore, e você não vai, você está quebrando. Então, são uma série de princípios. Não roubarás. Você pode guardar todos os mandamentos, mas se você roubar, você está transgredindo todos eles. Como assim roubar? Eu não sou assaltante. Roubando o tempo de Deus. O Shabat pertence a Deus. Nós estamos aqui com 2, 4, 6, 8, 10 pessoas. Normalmente tem 20, 25. Essas outras pessoas, o que elas estariam fazendo nesse horário? Qual seria o propósito? O que está acontecendo? Então, nós temos que colocar em mente que nós temos compromissos com Deus. E isso vai gerar em nós prosperidade. Quando nós temos fidelidade com Deus, participando dos cultos, sendo misericordioso, ajudando o necessitado, o que vai acontecer? Aquelas bênçãos que estavam lá em Deuteronômio nos alcançarão. Não é você que vai ter que correr atrás, elas virão até você. Então, teste a Deus, prove a Deus. Se até agora você não entendeu isso, faça um voto a Deus. Senhor, eu quero mudar de atitude. Eu quero cumprir os teus princípios. Eu quero estar na tua presença. Eu quero ser misericordioso com as pessoas. Toda a primícia eu vou levar na tua casa. Vou ser fiel na minha vida diária. Prova o Senhor e depois me diga se a resposta do Senhor não virá. Então nós estamos tendo que colocar a compreensão do porquê dessa festa que ninguém entendia. Por que nós contamos todo dia, 50 dias, nós fazemos uma leitura, fazemos uma oração? Para nos
aproximar mais de Deus. Algumas igrejas adotaram o nome do sétimo dia. E, infelizmente, a maioria deles era só no sétimo dia. Os outros 6 dias não se preocupavam muito. Mas nós temos que servir a Deus 7 dias por semana. A obra de Deus, ela não para. Nós temos que estar continuamente trabalhando. Então, você sabe o seu compromisso. Você sabe o que você tem que fazer para levar a palavra de Deus. Por exemplo, amanhã nós temos um dia especial, né? O nosso irmão Marcos, brilhantemente, criou esse dia, dia do amigo. Então vamos levar algum amigo, algum conhecido, para que possa saber que existem alternativas espirituais, que nós podemos apresentar para as pessoas um Deus maravilhoso, que cuida de nós, que sara as nossas feridas. Então vamos aproveitar esse momento, irmãos, para que a gente possa começar a evangelizar essas pessoas. Porque eles confundiram muito. No comecinho do século XX, quando surgiu esse movimento pentecostal, eles imaginavam que aquele misticismo, aquela movimentação fosse ação do Espírito Santo. Não estou aqui dizendo que não é, mas não condiz com o que o Espírito Santo faz com aqueles que buscam servir a Deus. A Bíblia diz que o Espírito da verdade nos ensinará em todas as coisas. Então, uma das funções do Espírito Santo de Deus é nos ensinar como servir a Deus. De que maneira? Através da leitura da palavra, nós conseguimos alcançar, através do conhecimento dos patriarcas, da fidelidade dos patriarcas, um objetivo que nós precisamos ter hoje. Essas histórias são apenas histórias, mas a realidade é hoje. Nós estamos vivendo hoje. Então vamos aproveitar o hoje, meus irmãos. Não adianta eu viver de pensamentos do passado. É hoje, né? Nós estamos precisando de você hoje. Nós precisamos unir as forças hoje. Não adianta, mas no passado eu fazia isso, fazia aquilo. Não interessa, já passou. As histórias bíblicas são histórias que já passaram. Abraão é uma história maravilhosa, mas já faz 4.000 anos. Quem é o Abraão hoje na sua vida? O que você pensa? Se você fosse o Abraão, como você agiria? Percebeu? Então hoje nós temos que trazer para a nossa realidade de hoje a realidade bíblica da transformação. Então eu convido a você a refletir no nosso estudo de hoje. Deus tem sido o primeiro na tua vida? Deus tem sido a pessoa mais importante, o ser mais importante da tua vida? Você tem tratado aquelas bênçãos que Ele dá para você da maneira que Ele ordenou? Ou é do jeito que você quer? Porque não adianta, irmãos. Você diz, não, eu guardo o Shabat, eu não como carnes impuras. Não resolve nada se você não cumpre os demais. Como aconteceu com o rei da Babilônia. Pesado você foi e achado em falta. Então, muitas vezes, nós estamos sendo pesados hoje, estamos em falta. Então, vamos nos colocar na presença de Deus, vamos zerar o cronômetro da história e vamos recomeçar. Daqui para frente é um novo horizonte para nossas vidas, uma nova maneira de agir. E como eu estou falando para vocês, a obra de Deus precisa demais de você. Nós não podemos ficar apenas satisfeitos com o que temos. Nós temos que alcançar novos horizontes, novos propósitos, novos objetivos. Nós temos um mundo para evangelizar, milhões e milhões de vidas para salvar. E depende de você, depende de mim. Que então o Deus possa visitá-los nesta noite, neste restante de Shabat, que possamos descansar tranquilamente, amanhã nos prepararmos para estarmos juntos. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Eu convidaria o irmão Marcos, se ele estiver aí,
Não sei se o aparelho dele está funcionando para falar, para fazer oração. Vamos ver se ele está aí. Se não tiver, o Wellington, acho que o aparelho dele não vai falar. Wellington, você está por aí, meu irmão? Ou a G, você está por aí, G? Foi todo mundo embora? Eu tô aqui. Você está aí, eu também. Wellington. Quem mais estamos aqui? Vamos ver aqui. Acho que não conseguiram falar. Vamos voltar aqui. Então, perfeito, irmãos. Alô? Oi? Shalom, estava travado aqui. Oi, travou. O irmão olha para nós, por gentileza. Para encerrar. Amém. Jeová Deus, te agradecemos, meu Pai, por mais um Shabat, por mais um aprendizado. Te agradecemos, meu Pai, pelo alimento, pela casa, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado em nossas vidas, o emprego, a sabedoria. Somos pais imperfeitos, meu Pai, mas você tem nos honrado com a sua palavra. E te pedimos, e não somos merecedores, e sempre agradecemos, em honra e mérito, seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. O Senhor dê a vocês um bom restante de Shabat. Amanhã, não deixem de estar conosco, né? Aqueles que puderem estar pessoalmente. Aqueles que vão assistir a live, nós vamos estar estudando na parte da porção sobre a vida de Abraão. Então, nós vamos estar tratando ali de um outro aspecto. Eu tenho trabalhado em cima de uma outra forma sobre a vida dos personagens bíblicos. Eu quero trazê-los para a nossa realidade hoje. Como Abraão seria hoje, nos nossos dias? Como ele reagiria ao ter um encontro com Deus? Porque quando nós vemos Abraão, nós lembramos apenas do sacrifício de Isaac. Mas Abraão teve outras situações, muito mais complexas, muito mais profundas. E a vida de Abraão nos ensina muito. Então, eu convido você a participar conosco, né? Para aprender também. Shalom, shalom a todos. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom.